Bom, está aqui o secretário Rogério Aman, obrigado, viu, pelo carinho, pela visita mais uma vez. Já estivemos aqui com o secretário recentemente, logo quando foi empossado aqui pelo prefeito Guti, né? Tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Hoje veio para um outro bate-papo, né? Estávamos falando do futebol, parece que você tem alguma coisa a acrescentar aí, né, secretário? Primeiro a gente tem a torcida, né, como Sim. representante do município, para que as duas equipes tenham um bom desempenho e consigam passar de fase. É sempre um desafio muito grande, tanto para o Flamengo quanto para o Guarulhos, manter uma equipe de alto rendimento e competitiva para que possa chegar em condições de disputar o título. É um desafio enorme e a gente tem consciência disso. Os esforços foram feitos, a competição está se desenvolvendo, eles podem ainda ganhar reforços durante o decorrer do campeonato e a gente fica na torcida realmente para que as duas equipes possam ascender de série. O estádio Antônio Soares de Oliveira está cedido, permissionado, né, acho que é a palavra correta, à Associação Atlética do Flamengo, mas acaba que o Guarulhos também manda os seus jogos lá, né? Aliás, não teria outro lugar para mandar os seus jogos aqui na cidade. Semana passada tivemos um episódio aí de um imbróglio aí entre os dois presidentes. Parece que o Guarulhos tem uma dívida a ser saldada com o Flamengo. E, em virtude disso, havia uma posição do Flamengo de, olha, se não pagar a dívida, o mando de jogo de vocês não vai acontecer aqui no Flamengo. Como é que está essa história, secretário? Efetivamente, o estádio está permissionado ao Flamengo, né, que tem o uso e a responsabilidade da conservação. E justamente porque o estádio do Antônio Soares, ele é o único estádio que tem as características exigidas pela Federação Paulista de Futebol, mesmo porque não teria sentido o Guarulhos mandar os seus jogos em outro município. Sendo o único estádio com as características exigidas pela Federação, ele acaba sendo um convívio entre as duas equipes de iniciativa privada, que buscam um acerto e um consenso durante as negociações. Evidentemente, nós, enquanto proprietários efetivos do espaço, e quanto órgão responsável pelo incentivo da modalidade do desenvolvimento do futebol de alto rendimento, a gente acaba participando e buscando sempre que eles tenham um consenso e o futebol de Guarulhos não fique prejudicado e que a gente não fique sem alguma rodada por um desentendimento das partes. Nesse momento, nesse final de semana, a gente teve a oportunidade de participar dessa conversa. Eu acho que agora essa pendência está equacionada e dificilmente temos novos episódios similares que a gente teve no domingo, e que a gente busque soluções mais definitivas e duradouras para os próximos anos. Tá aí, gente. Então podemos esperar o clássico aí, né, secretário? Acho que vai ser um clássico bem interessante, competitivo, já no início da competição, terceira rodada, sim, que dê uma sinalização que as duas equipes tenham competitividade e que vença o melhor já nesse jogo de domingo. Legal, esperamos que faça um bom tempo aí, né? Esse jogo aí do Guarulhos realmente foi um temporal danado, prejudicando realmente a partida. Espero que domingo tenhamos aí às 10 horas da manhã, um dia ensolarado, que as torcidas compareçam, né? Legal aí. Guarulhos receber então o Flamengo num clássico, como disse o secretário, início de temporada. Secretário, eu vi na entrevista aí que o Juliano fez com o Ricardo Agé, ele fala de ajuda. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor coloca, como secretário, homem público, né, nessa questão de envolvimento da administração com as equipes de futebol profissional? Como é que o senhor vê isso? Dentro daquela mesma linha de atuação. Logicamente o estádio está permissionado ao Flamengo, a responsabilidade de conservação é do Flamengo. Mas não tem porquê, em caso de algum esforço adicional com recursos humanos próprios, mesmo voluntários, que a gente não possa aproveitar e proporcionar as melhorias exigidas pelo regulamento da competição, e até pelo próprio 15º Batalhão, onde tivemos uma reunião na sexta-feira, e alguns apontamentos foram colocados, né, no sentido de prevenção e de segurança. E são pequenas melhorias que podem ser executadas com esforço e com boa vontade e com apoio até da Prefeitura, e não há por que a gente recusar esse apoio no sentido de proporcionar melhor qualidade ao torcedor, melhor qualidade e conforto às duas equipes que vão disputar o jogo de domingo e outros jogos no mesmo estádio. Gostei da fala do secretário, viu, gente? É esse mesmo. O próprio torcedor e os gestores aí do futebol profissional têm que entender isso realmente, né? A administração pública entra como apoio, na medida do possível, porque os clubes de futebol são empresas privadas que têm que criar situações de captação de recursos para manter o seu trabalho, para manter o futebol. Eu acho que é assim que o senhor pensa. O senhor teve uma experiência grande com o futebol, secretário? Acho que é esse o olhar, né? A gente entende também a dificuldade dos clubes, né? Você, para manter hoje uma equipe profissional, você tem um investimento muito alto. Sim. Você precisa de um plantel
de 30 jogadores, comissão técnica, que tem técnico, preparador físico, preparador de goleiros, médico, uma equipe técnica de 5, 6 integrantes. Então, você tem um quadro de recursos humanos para disputar uma competição que envolve um investimento importante. E muitas vezes a equipe tem dificuldade de viabilizar só com a receita proporcionada pela federação e pelo ingresso de bilheteria, mesmo com patrocínio. Então, a gente tem esse cenário, até pela experiência do futebol que eu já tive em outras oportunidades, e enxergar essa dificuldade e justamente por isso procurar incentivar, na medida do possível, dentro das nossas limitações, dentro de uma possibilidade que não configure intervenção, porque nem seria permitido legalmente, mas apoiar no sentido do desenvolvimento e dar mais segurança para os torcedores e para as equipes. A figura do prefeito, né, nessa questão que o senhor está abordando, ela é importante, né? Pelo menos ter um olhar carinhoso, de repente fazer um chamamento para que as empresas participem do futebol profissional. Isso acontece nessa gestão do prefeito Guti? O prefeito Guti é muito envolvido com o esporte de forma geral e o futebol não fica fora desse escopo. Ele tem a sensibilidade de entender a importância da prática esportiva, não só como ferramenta de inclusão social e de desenvolvimento saudável do munícipe, mas também o esporte de alto rendimento é o que inspira, né? Se você tem um objetivo para você alcançar, mesmo com alto rendimento, que pode até ser o seu objetivo profissional, ele inspira a prática esportiva. Então o futebol é simbólico nesse sentido e eu acho que ter duas equipes fortes, como o Flamengo e o Guarulhos, em condições de disputar títulos, é de suma importância. Tá certo, legal. Aproveitar a presença do secretário aqui, né? Secretário, são 2 meses de gestão aqui na cidade, muito pouco tempo ainda. Já deu para tomar pé de tudo? Enfim, como é que está a secretaria? Sempre você tem um aprendizado novo a cada dia. Mesmo que eu tivesse aqui 10 anos, eu entendo que o gestor ele tem que aprender a cada dia. Ter mais conhecimento, mais informação. Você não pode se acomodar com o conhecimento que você acumulou por 1 mês, 2 meses, 1 ano ou 3 anos. Então a gente ainda tem mais conhecimento para absorver, mas grande parte, ou digamos assim, a parte central, as decisões mais importantes já foi possível de ter acesso. Algumas providências já foram tomadas, existe um processo natural que demanda tempo. Do momento que você toma a decisão, a entrega de uma obra, de um equipamento, de um projeto, ele vai de 3 a 6 meses, com toda a certeza. Então, a gente tem algumas novidades para apresentar já nos próximos meses, que é decorrência das decisões que foram tomadas recentemente. Legal. Eu estava até comentando aqui em off com os amigos aqui no Caminho Esportivo, não gosto de fazer comparação com gestões, né? Eu vejo muitas vezes, olha, porque na época de fulano, na época de ciclano, olha, porque Guarulhos, capital nacional de esporte amador, eram outros momentos com regras absolutamente diferentes. Isso tem que ser olhado, viu, gente? Qualquer comentário que se faça a respeito de outros períodos, de outros gestores, saber que as regras mudam, né? Eu até coloco aqui uma interrogação, será que com as regras de hoje, Guarulhos teria sido capital nacional amador, com conquistas de jogos regionais, jogos abertos? Era muito diferente, gente. Para começar, não se tinha processo licitatório, né? Hoje, para comprar uma bola, tem que abrir licitação. E as obras é isso, né? Tem que ser licitadas, e muitas vezes você fica refém de prazos de entrega, como está dizendo o secretário, né? Legal, mas eu estou feliz, sabe, secretário, porque a gente está vendo que estão sendo retomadas algumas praças esportivas que estavam abandonadas, né? Como é o caso do Fioravante, já sabemos que tem uma receita aí para o Tomiozão, o João do Pulo agora entregue novamente à comunidade. Parabéns, viu? Legal. Vamos trabalhando. É importante mencionar a questão do esporte amador. Nós temos uma expectativa de um desempenho melhor nos jogos regionais, depois nos jogos abertos. O planejamento foi feito para ter o melhor desempenho. É lógico que o esporte não é previsível, você não prevê resultado, né? Você não sabe nem disputar, mas a expectativa é que nós tenhamos um desempenho melhor do que 2018 e que 2020 seja ainda melhor do que 2019. Então, se a gente vai conseguir retomar o título de capital nacional de esporte amador, ainda é cedo para dizer, mas estamos caminhando no sentido. Legal que a coisa está andando. Exatamente. O secretário está falando dos jogos regionais, já tem data, né? Vai acontecer de novo na fusão Ilhabela-São Sebastião. Acontece na primeira fase das disputas, que são jogos classificatórios para os jogos abertos. Acontecem de 2 a 13 de julho, né, de 2019. Já tem data para congresso técnico, dia 25 de junho. E depois, então, lá na frente, os jogos abertos em sua 83ª edição, que acontece em Marília, de 15 a 26 de outubro de 2019. E tenho informação que a delegação desse ano, dessa temporada, está bem superior à que foi a do ano passado, né? Esse foi um investimento feito, né, para buscar os melhores resultados que esperamos para as competições. Seria bom até finalizados os jogos, dado um prazo
razoável de avaliação, quem sabe 15 dias, a gente voltar aqui para conversar vamos sim. e fazer uma avaliação do desempenho. Legal. Se a gente conseguiu atingir o que é a expectativa projetada, ou se ficou aquém, ou se superou. Eu acho que é importante essa avaliação, esse acompanhamento, essa é a minha função, inclusive, sim, como secretário do esporte da cidade. São atividades que funcionam também como termômetro, né, de comparação do nosso trabalho aqui com outros municípios, enfim. Ainda falando de esporte de competição, secretário, fiquei impressionado com o número de clubes que se apresentaram no chamamento, né? Só para o telespectador entender, se faz necessário que a Secretaria de Esportes faça um chamamento para que clubes representem o nosso trabalho nas diferentes federações, né? Exato. E, se não me engano, mais de 10 entidades aí participando desse processo. Foi um número expressivo. É importante que esse número cresça a cada ano, porque a competitividade traz melhores resultados. Sim. Se você tem 4, 5 organizações competindo por um único espaço, a gente tem uma percepção de que será a melhor das 5 entidades contempladas. E foi um critério absolutamente técnico, de pontuação, documental, orçamentário, para que fossem indicadas as organizações que vão representar o município de Guarulhos em competições de federação e confederação no Brasil afora. Legal, gente. Olha, e é legal, né? Porque é aquela pirâmide, né? Você tendo uma base com muitas crianças sendo trabalhadas, com certeza serão descobertos talentos, né? E esses talentos acabam que representam a cidade nas diferentes competições, diferentes federações. Porque o que estimula, na verdade, o treinamento é a competição. Sim, competição. Se você não tem a competição, você acaba desestimulando o treinamento. Sim, exatamente. Então, para você ter a iniciação e depois a massificação, é de suma importância que eles vislumbrem a possibilidade de uma competição federativa. E isso, gente, não acontece só com as crianças, não, com as nossas crianças, né? Nós temos aí mais de 50 núcleos, o secretário pode até depois endossar o que eu vou falar, que são trabalhados com a chamada melhor idade, que são os nossos idosos, né? Que durante todo o ano praticam atividade física, muitas vezes objetivando qualidade de vida, mas acaba também se envolvendo com a competição, porque o ser humano, ele é competidor por natureza, né? Faz parte da nossa essência, né, secretário? A definição está perfeita. O objetivo maior de um praticante de esporte da melhor idade é justamente o desenvolvimento saudável, a qualidade de vida. Mas a competição também estimula. Sim. É a competição que estimula a prática, é a competição que estimula o treinamento. A gente vê com muita alegria, e agora, já no começo de maio, vão ocorrer os Jogos Regionais dos Idosos, o JORI, onde o Guarulhos também novamente estará bem representado, com uma delegação forte, numerosa, consistente e condizente com o tamanho da cidade. Legal, olha, essa competição que o secretário está fazendo referência vai acontecer em São Sebastião, né? E, como disse o secretário, na primeira semana de maio, com uma participação efetiva de Guarulhos, muitos atletas da categoria idosos, né? Que estão nos representando. É uma fase regional que também é classificatória para os Jogos Abertos do Idoso, né? Que é muito legal, gente. Tá vendo? Olha, é legal, né? É legal que a cidade mantenha esse trabalho nas diferentes faixas etárias e que continuem pensando nos idosos, né, secretário? É muito importante. Da mesma forma, se a gente tiver oportunidade, eu sei que a gente é muito bem recebido aqui no Câmara Esportiva, mas se a gente puder trazer alguns atletas que participaram do JORI, que foram vencedores, para dar um depoimento, seria maravilhoso. A gente tem que reconhecer o talento, seja ele da criança, do adolescente, do jovem, do adulto ou do idoso. Olha, a gente trata isso com tanto carinho, né, produção? Estamos de malas prontas aí para São Sebastião e vamos trazer para você, telespectador, os melhores momentos dessa participação de Guarulhos nos Jogos do Idoso, lá em São Sebastião. Secretário, bom, legal ter o senhor aqui mais uma vez, né? Nos passando essas informações preciosas. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? O microfone é todo seu. Olha, agradecer novamente o apoio. Acho que o espaço para que a gente possa expor os projetos, os resultados, o trabalho. Recentemente a gente teve a realização da Corrida do Batom, que foi muito bem sucedida. Pela primeira vez nós fizemos uma pesquisa de avaliação da corrida. É importante, porque a gente tem que aprimorar ano a ano. Não porque está sendo bem atendida que ela não possa ser melhorada. Então foram 185 questionários e uma pergunta que é importante, que eu acho que é a pergunta mais simbólica, é se o atleta pretende voltar na edição do ano seguinte. E dos 185 questionários, 184 atletas falaram que vão estar de volta no ano seguinte. Então é um resultado que supera... Tem mais aí, produção? Aí, o secretário está falando desse evento. Exatamente. Olha, Corrida e Caminhada do Batom, que é um evento alusivo à mulher, né? É todo um mês de atividades da Secretaria, e depois fecha com essa corrida, e nós estivemos presentes, tem as imagens, né? Que a nossa produção dá um tratamento... Olha, gente, dá uma olhada nessa largada, o que tem de mulheres participando. Aliás, é corrida e caminhada, né? Essa primeira saída é da corrida? Essa é da corrida. É da corrida, né? Estava lá o secretário, que deu a largada.
Eu vou dar um depoimento também. Eu participei da corrida, embora não seja o público-alvo do evento, mas até para conhecer com mais detalhes a nossa organização, que teve apoio da iniciativa privada, que participou de uma chamada pública, para justamente buscar essas melhorias. Eu acabei participando. E eu fiz o tempo de 5 km em 38 minutos, achando que merecia aplausos. Até descobri que uma senhora que ultrapassou... Tem entrevista do secretário aí, produção? Acha ela para nós, não tem? Uma senhora que ultrapassou 70 anos de idade fez o percurso em 24 minutos. Sim. Então acho que eu tenho muito a melhorar ainda. Vou praticar para ano que vem ter um desempenho melhor. Nós tivemos o prazer de entrevistá-lo, né, no final da corrida. Realmente o secretário fez todo o percurso, né? E chegou lá com um sorriso no rosto, sinal que está preparado, né, gente? Até saber o resultado das concorrentes, eu estava com um sorriso no rosto. Mas eu acho que a satisfação maior, né, secretário, é a quantidade de mulheres que compareceram, e se saber que o evento foi levado a contento, sem qualquer tipo de acidente, né, entregando a avenida para o trânsito logo em seguida. Eu acho que foi um evento que realmente, na nossa avaliação de mídia, né, foi um evento espetacular realmente. É lógico, eu falo num sentido totalmente de brincadeira, de descontração. O prefeito Guti também esteve presente, apoiou o evento, e a gente teve um número que é muito importante. Foi em 16 minutos, a gente teve 1.500 inscrições. Então, assim, é um evento concorrido e que a gente tem o reconhecimento dos praticantes de ser uma competição que merece ser repetida anualmente. Legal, gente. Está aí o secretário Rogério Armand, nos brindando com a presença aqui no Câmara Esportiva. Secretário, mais uma vez, satisfação enorme em tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pelo carinho, né? E faça do Câmara Esportiva a sua casa, sempre que for necessário. Vem aqui com a gente, né? Bate um papo, e a gente vai passando as informações do nosso esporte para o nosso telespectador. Obrigado novamente, Ulisses. Vamos voltar aqui depois da realização dos Jogos Regionais dos Idosos para avaliar o desempenho e fazer uma retrospectiva geral. Se a sua presença, nos dá a honra da sua presença durante a realização dos Jogos, ficaremos ainda mais felizes. Legal, tá certo, gente. Bom, vamos ficando por aqui, produção? Vamos, né? Quinta-feira, quem que tá aí, produção, na pauta? Na outra terça tem o pessoal do atletismo aí, né? Legal, resultados importantes do atletismo de Guarulhos, né? Lá com o Neilton, com a Irani, enfim, com a galera toda do atletismo, são os nossos convidados para outra semana, tá bom? Mas a gente volta na próxima quinta-feira, tenho certeza, com pautas sempre interessantes para o amigo telespectador. Tenham todos uma boa tarde, até lá. Se Deus quiser, obrigado, secretário. Obrigado.